Boa noite, irmãos. A paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre como aliviar-se, ficar livre dos fardos. Queria convidar você a abrir sua Bíblia, no Salmo 68, versículo 19. Salmo 68, versículo 19, diz o seguinte: Bendito seja o Senhor que dia a dia leva o nosso fardo. Vamos repetir? Bendito seja o Senhor que dia a dia leva o nosso fardo. Amém? Você pode se assentar? Bendito seja Deus, bendito seja o nosso Senhor que dia a dia leva o nosso fardo. O que significa a palavra fardo? Se você for procurar lá no dicionário Aurélio, se você for pesquisar na internet, hoje a gente nem abre dicionário mais, a gente já vai na internet, né? E procura lá o que é. A gente vai ver a seguinte tradução: é uma coisa, um conjunto de coisas mais ou menos volumosas que se destinam ao transporte, é uma carga, um pacote, um embrulho. Isso é um fardo. Figuradamente, fardo é uma coisa que se custa suportar. É difícil de suportar, ou então que impõe para a gente alguma responsabilidade. No grego, a palavra original é kopos, e fardo significa uma carga que é pesada. Ou então é uma metáfora para as dificuldades que nós enfrentamos na vida. Assim, tudo que leva ao trabalho, à labuta, ao esforço, à dor, isso pode ser chamado de fardo. Então, de tempos em tempos, nós vacilamos sobre os pesos difíceis que a vida impõe para cada um de nós. Pesos esses que muitas vezes nós temos que carregar. E existem alguns tipos de peso que eles sobrecarregam, não é verdade? Que eles trazem peso sobre nós e que oprimem muitas vezes as pessoas. Eu não estou falando aqui de peso físico, que você vai para uma academia, você tem que levantar, ou então quando você vai, por exemplo, trocar um botijão de gás, você tem que levantar um peso físico. Nós estamos falando aqui de pesos e fardos que são emocionais, espirituais, e que muitas vezes nos esgotam, e eles esmagam a nossa alma e o nosso espírito. Então, nós poderíamos dizer que muitas pessoas caminham gemendo pela vida, porque vivem sobrecarregadas com uma bagagem extra. Elas vão ajuntando fardos e mais fardos. E esses fardos, cada dia mais, vai fazendo com que essas pessoas fiquem encurvadas debaixo de um peso que acaba esmagando essas pessoas. Muitas vezes esses fardos são fardos financeiros. O que isso quer dizer? Às vezes a pessoa está lidando com desemprego, ou a ameaça de um desemprego, ou então ela tem uma despesa maior do que a receita dela, e isso muitas vezes sobrecarrega um fardo, um peso sobre ela. Outras vezes, os nossos fardos podem ser relacionamentos pessoais que foram prejudicados, a dor que foi causada por uma ameaça de um filho que entrou nas drogas, ou um filho que se afastou daquilo que a gente tinha preparado para ele, um filho que está rebelde. Isso traz fardo, traz peso para a nossa vida. Outros fardos são frutos do nosso pecado. E o nosso pecado produz muitas vezes um peso muito grande que a gente não consegue suportar. Às vezes a culpa, desânimo, as frustrações. Há pessoas que carregam o fardo dos vícios. Outro carrega o fardo das tradições religiosas. Ainda o fardo do sofrimento. Muitas vezes o sofrimento vem sobre a vida das pessoas de forma avassaladora. A pessoa não estava esperando. E às vezes de uma forma até constante, um sofrimento duradouro. E são nessas situações a gente vê doenças, às vezes que vêm sobre a vida da pessoa, ou sobre algum familiar muito próximo, doenças que às vezes duram, tragédias, alguns acidentes,
alguns infortúnios, alguns assaltos que a pessoa passa, tudo isso vai trazendo peso, vai trazendo fardo sobre a vida da pessoa. Paulo foi um dos que passou por momentos de muito sofrimento. Lá em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 8, ele chega a dizer assim: não queremos, irmãos, que vocês ignorem a tribulação que nos sobreveio, porque veio tribulação sobre nós, porque nós fomos sobremaneira agravados mais do que a gente podia suportar, de modo tal até que da nossa vida nós desesperamos. Quer dizer que até mesmo Paulo, em determinado momento da vida, ele passou por tanto sofrimento que ele chegou a pensar que não tinha mais jeito, né? E começaram até mesmo a desesperar. Ainda há o fardo físico do trabalho diário. Fala para mim, né? O trabalho, o dia a dia, a pessoa, né? O trabalho é bênção, mas muitas vezes o excesso de trabalho pode se tornar um grande fardo. O fardo de carregar o fardo dos outros. O que a palavra de Deus fala? Que nós temos que ajudar uns aos outros, que nós precisamos, né, a lei maior é a lei do amor, que nós precisamos ajudar as pessoas através do amor ao próximo, mas isso não é uma tarefa fácil. E há irmãos que, convenhamos nós, eles são fardos pesados, não são? Há momentos que as pessoas se tornam fardos pesados na nossa vida. Tem ainda o fardo da ansiedade, da preocupação com o futuro. A pessoa desconhece o futuro, não sabe o que vem pela frente, e isso vai gerando nela incertezas no momento do presente, e ela vai antecipando os sofrimentos do amanhã. Fardo dos complexos, dos traumas. Há pessoas que já são jovens, adultos, e ainda carregam traumas complexos de quando eles eram crianças, coisas que eles passaram na infância, e que ainda não foram curados, e muitas vezes eles vão justificando, né, seus atos, as suas atitudes, usando como desculpa aquilo que eles passaram na infância e na adolescência. E eu gostaria de perguntar para você, nesta noite, né, o que você tem carregado na sua mala? O que você tem carregado na sua bagagem? Como está a sua bagagem? Qual tem sido o seu fardo? Como você vai fazer para caminhar por essa vida, por esse caminho que te é proposto todos os dias, por esse tempo de vida que Deus dá para cada uma aqui nessa terra, carregando, né, os fardos, as dificuldades, os problemas que todos nós levamos. Agora, o que o fardo faz conosco? Quando eu li esse versículo, eu comecei a meditar em 3 pontos principais. E eu vi que, primeiro, o fardo nos cansa. Quando nós carregamos um peso, durante um certo tempo, logo a nossa respiração vai se tornando o quê? Ofegante, a gente vai ficando cansado, o nosso corpo vai ficando pesado, difícil de caminhar. E nós hoje fazemos parte de uma geração cansada. Um povo que está cansado de ver injustiça, cansado de ver impunidade, cansado de ver desigualdade social, né? Cansados, muitas vezes as pessoas estão de chorar sem esperança, sem saber no que acreditar, porque ouvem tantas coisas. Outros estão cansados de sofrer sem motivos. O fardo do pecado, tudo isso que nós fomos falando, isso vai tornando o corpo da pessoa pesado, difícil de caminhar. Também o fardo, ele obriga quem o carrega a fixar os olhos no chão. Quando nós estamos carregando um peso muito grande, a tendência é a gente olhar para baixo e não para o alto. Tudo o contrário que o Senhor nos ensinou, porque Ele diz lá em Hebreus 12 que nós temos que olhar para onde? Para o alto, olhar firmemente para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Lá em Isaías 45, no versículo 22, olhai para mim. Nós temos que olhar para Jesus, olhar para o alto. E quem carrega fardos vive olhando para baixo. Ele vê a vida numa amplitude menor, porque ele vê as coisas limitadas. Não enxerga uma solução, uma saída. E o fardo também tira de nós a liberdade de movimento. Nós usamos as nossas mãos para poder ajudar a segurar esses fardos. Então, quem carrega fardos não consegue andar muito rápido, não consegue correr, não consegue saltar, não consegue levar uma vida
de um atleta, uma vida normal, anda se arrastando com os pés pesados, muitas vezes gemendo pelo peso que ele está carregando, com as costas encurvadas, acaba doendo, dando dor na coluna, e aquilo vai tomando conta e vai sugando a vitalidade da pessoa. Todos esses fardos que eu enumerei, tudo isso vai trazendo, vai tirando a nossa liberdade de movimento, vai nos cansando e vai nos obrigando a olhar para baixo, numa perspectiva que não era aquela que o Senhor tem para nós. Agora, precisamos tomar cuidado no nosso dia a dia, porque nós não podemos ser esmagados pelos nossos fardos. Os fardos existem. Eles estão aí, os problemas, as dificuldades, seja ele da culpa, do pecado, do sofrimento, da preocupação com o amanhã, os fardos existem. E há um limite de carga que cada um de nós pode suportar. De repente, a carga, você olha para um determinado irmão e ele suporta uma determinada carga e você olha para ele e se frustra, porque você diz muitas vezes, por que ele passa por isso e passa de uma maneira muito melhor e eu não consigo passar dessa forma? Porque é um limite de carga para cada um de nós. E Deus sabe desse limite da nossa carga. Nós, muitas vezes, podemos ser derrubados, cair por terra, por causa desses fardos que nós tentamos carregar, mas que simplesmente são grandes demais para nós. Então, nós precisamos pedir a Deus que nos capacite. A palavra do Senhor lá no Salmo 84 diz que aqueles que esperam no Senhor, eles caminham dia a dia de força em força. Deus tem a força certa para você, para aquele dia, para aqueles fardos, para aqueles problemas, para aquelas dificuldades que serão lhe impostas naquele dia. Geralmente, quando nós sabemos que temos um limite de carga, e Deus sabe disso, porque a palavra do Senhor fala que não vem sobre nós tribulação, provações, além do que a gente possa suportar, muitas vezes a nossa tendência, quando vem os fardos, os problemas, é a gente tentar fugir, a gente tentar correr dele, fugir dos problemas, ou então achar que o tempo ele vai se encarregar de todas as coisas. Mas pensa bem, você acha que o tempo se encarrega de todas as coisas, resolve tudo? Por exemplo, uma lâmpada que queima, o tempo vai resolver o problema da lâmpada que queimou? Um pneu de um carro que furou, o tempo vai resolver esse problema do pneu que furou? O que nós temos que fazer? Tomar providência quanto à lâmpada que foi queimada, quanto ao pneu que foi furado, e consertar isso. O tempo ele não vai remover os nossos fardos, muito pelo contrário. Se nós deixarmos e não formos trabalhando isso na nossa vida, dia a dia as coisas vão se acumulando, vão aumentando. Lá no Salmo 55, convido você a abrir sua Bíblia aí, você voltar um pouquinho atrás, nós estávamos no 68, no Salmo 55, do versículo 4 ao versículo 8, Davi, ele fala para a gente assim, do versículo alto 4 ao 8. O meu coração está dolorido dentro de mim. Temores da morte caíram sobre mim. Temor e tremor vieram sobre mim e o horror me cobriu. Assim eu disse, quem me dera ter asas como de pomba, eu voaria e estaria em descanso. Eis que eu fugiria para longe, pernoitaria no deserto, apressar-me-ia a escapar da fúria do vento e das tempestades. Talvez nessa noite eu esteja falando para alguém que esteja com um excesso de carga, esteja no limite do estresse, do problema no casamento, do problema financeiro, esteja esgotado, cansado espiritualmente, esteja falando como Davi, Senhor, meu coração está dolorido, eu estou com medo, há temor no meu coração, quem me dera, Deus, eu ter asas. Quantas vezes você já não pensou assim? Se eu tivesse asas, eu voaria para bem longe de tudo, da fúria do vento, da fúria da tempestade, eu encontraria descanso bem longe de tudo isso. E Davi fala assim, e muitas vezes nós falamos assim também, mas nós precisamos aprender como aliviar-se dos fardos, como ficar livre desses fardos, do peso que esse fardo traz para nós e que muitas vezes nos faz esmurecer e nos joga por terra. Então,
o primeiro ponto que eu gostaria de observar com vocês é o seguinte, que nós precisamos aceitar o convite de Jesus. O Senhor Jesus falou comigo, vamos repetir? Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quem faz esse convite, irmãos? Jesus. Ele convida a quem? A todos. Vinde a mim todos vós, sem distinção. Ele não estabelece aqui um padrão, um tipo de pessoa que vá até ele. Ele fala todos. Jesus veio para nos dar vida e vida abundante, uma vida plena de paz, de alegria, de harmonia. E o convite que ele nos faz aqui é para alívio, para refrigério. Então nós precisamos primeiro reconhecer que Jesus é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Segundo, reconhecer que nós somos pecadores, que nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados, precisamos arrepender da nossa vida sem Deus no centro, porque muitas vezes levamos a vida sem Deus estar no centro de tudo, e aceitar que Jesus Cristo pagou o preço pelos nossos pecados na cruz do Calvário. Ir até Jesus. Jesus nos convida, vinde a mim, ir até Ele. Podemos ir exaustos, desanimados, sem fé, sem motivação, sem inspiração, muitas vezes sem ânimo, estamos desanimados, mas somos convidados a ir até Jesus como nós estamos. Jesus não fala, venha na hora que você estiver muito alegre, venha na hora que você estiver muito descansado. Não, vinde a mim, vós todos que estão o quê? Cansados, que estão sobrecarregados, que estão muitas vezes sem saber o que fazer. Quando nós nos achegamos ao Senhor, nós nos achegamos também à cruz, que foi o lugar onde Jesus foi crucificado, e ali, no momento em que Ele foi crucificado, Ele levou também as nossas cargas, as nossas dores, os nossos fardos, as nossas cargas mais pesadas. Então, que convite gostoso para a alma que está cansada, para o corpo, para a mente, para o espírito, que está muitas vezes abatido. É um momento de correr até Jesus todos os dias. Vinde a mim, vós todos, vinde receber alívio. Se não nós não fizermos isso diariamente, nós vamos continuar cambaleando, nos arrastando, nos ferindo a cada dia, nos arriando sem forças, caindo, sucumbindo diante das dificuldades da vida. Lá em Isaías 40, no versículo 29 a 31, diz o seguinte, que o Senhor dá vigor àquele que está cansado, multiplica as forças àquele que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigarão. Os moços certamente cairão, mas aqueles que esperam no Senhor, eles renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se fatigarão. Lá em Êxodo, capítulo 33, versículo 14, o Senhor fala assim, a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Você pode dizer glória a Deus? A minha presença vai contigo e eu te darei descanso. Também precisamos, para aliviar os nossos fardos, deixar de lutar em vão e aprender a confiar em Deus. Precisamos aprender a confiar no Senhor. Olha o que o salmista diz, bendito seja Deus, que dia a dia leva o nosso fardo. Ele tinha essa certeza, louvado seja Deus, engrandecido seja Deus, exaltado seja Deus, que de vez em quando, irmãos, não, dia a dia, leva o nosso fardo, louvado seja Deus. Salmo 37:5 diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Uma certa senhora com um grande fardo nas costas, esperava à beira de uma estrada uma carona. O objetivo dela era conseguir um transporte para ela e o fardo que ela carregava nas costas. Finalmente apareceu um caminhãozinho, parou, e aquele moço falou assim, entra, senta aí
né, na traseira, aí na parte de trás do caminhão. E durante o percurso, o motorista foi notando pelo retrovisor que aquela senhora estava sentada atrás no caminhão, mas ela continuava com o fardo nas costas. E ele parou o carro e exclamou: minha senhora, né, deixa o caminhão carregar o seu fardo, põe esse fardo aí na carroceria, você não precisa carregar isso. Muitas pessoas, da mesma forma, são transportadas por Jesus, mas continuam carregando os seus fardos, sendo transportadas para Jesus. Lá em Isaías 46, no versículo 3 a 4, o profeta nos diz: ouvi-me, ó casa de Jacó, e toda a casa de Israel, vós a quem desde o nascimento carrego e levo nos braços, desde o ventre materno, até a vossa velhice eu serei o mesmo, e até os seus cabelos brancos eu vos carregarei. Já o tenho feito, levar-vos-ei, pois carregar-vos-ei e vos salvarei. Coisa gloriosa, né? O Senhor já tem nos carregado desde o ventre materno. Até quando nossos cabelos estiverem brancos, o Senhor vai continuar nos carregando. No Salmo 55, 22 diz: lança o teu cuidado sobre o Senhor e Ele vai sustentar a sua vida e não permitirá que você seja abalado. Muitas vezes nós nos deixamos abater pelo primeiro sinal de tempestade, quando não somos nós mesmos que criamos, fazemos uma tempestade em um copo d'água. Focamos na pessoa que nos decepcionou, que nos magoou, que nos traiu, em quem no nosso passado, ou focamos lá no nosso futuro, não é? E assim nós vamos levando uma vida pesada, uma vida cansada, exaustos, numa monotonia. E Deus, o plano de Deus não é que fosse assim. É que nós olhássemos para o Senhor e entendêssemos que o Senhor Jesus, Ele nos carrega, Ele nos sustenta, nós devemos lançar o nosso cuidado sobre Ele. E por último, nada como um dia após o outro e dar um passo de cada vez. Esse é um dos lemas usados por quem, irmãos? Os alcoólicos anônimos, eles usam isso, né? E nós podemos trazer isso para a nossa vida, porque ele é útil para nós, né? A vida fica pesada quando nós estamos ansiosos com muitas coisas. A própria vida vai impondo para a gente um fardo, porque nós não sabemos viver um dia após o outro. Muitas vezes queremos viver tudo de uma vez. E a Bíblia diz que há fardos que só o Senhor Jesus pode carregar para nós. Que nós não temos condições de carregar esse fardo sozinho. Que sem a ajuda do Senhor, nós não temos força. Nós não temos capacidade suficiente para vencer aquilo, né? Davi encontrou descanso para a sua alma, para a alma que estava cansada. E ele conseguiu permanecer em descanso. Porque ele entendeu, porque mesmo em meio às lutas, ele podia depender de Deus. E nós vemos lá em Mateus 6,34, não vos inquieteis com o vosso amanhã, não é? Porque o dia de amanhã ele vai cuidar de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Nós precisamos aprender a viver o dia de hoje. Deus não promete nem para mim, nem para você, uma caminhada sem lutas, sem problemas, sem adversidades. Mas Ele nos promete que em todas as situações Ele iria nos fortalecer, nos dar graça e estaria conosco com certeza. Então, quando a situação é adversa, quando você receber uma notícia ruim, quando as coisas não estiverem do jeito que você gostaria que estivesse, quando os fundamentos você olhar e falar está destruído, você saiba que Deus continua no seu santo templo. Deus está no alto, Deus está no seu trono dizendo, vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Deus não muda nos momentos de tempestade. Deus não se apressa por causa da sua ansiedade. Deus, não adianta você ficar ansioso, isso não vai apressar Deus. Deus não se espanta quando você está com medo. Lembre-se que Deus controla todas as coisas, não é você que controla Deus e que controla as coisas no universo. Aquilo que apavora você, que traz medo para você, não traz medo para Deus. Aquilo que te causa insegurança, não causa insegurança em Deus. Aquilo que preocupa a sua vida, não preocupa Deus. Deus não se cansa, assim diz a palavra, que o nosso Deus não se cansa, nem
se fadiga. Glória a Deus por isso. Então nós precisamos aprender que não temos que carregar o nosso fardo do pecado, da culpa e da vergonha, porque alguém já fez isso por nós. Jesus Cristo fez isso na cruz do Calvário. Isaías 53 diz: o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós, carregando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados. Nós não temos que levar o nosso fardo de preocupação, de tristeza, de cuidado, porque alguém já fez isso por nós. Isaías 53, 4 diz: certamente ele levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores ele levou sobre si. Não temos que viver trôpegos, cambaleando de um lado para o outro, com medo do nosso amanhã, porque nós repousamos na mão do Senhor. 1 Pedro 5,7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Isaías 41:10 ainda nos diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e eu te sustento com minha destra fiel. E interessante que muitas vezes nós nos sentimos sozinhos e pensamos que estamos carregando tudo sozinho. O salmista lá no Salmo 13, ele fala assim com o Senhor, o salmista Davi: até quando, Senhor? O Senhor se esqueceu de mim para sempre? O Senhor se ocultou do meu rosto? Agora, quando já chega em alguns outros salmos, nós vemos ele falando: bendito seja Deus, que dia a dia leva o nosso fardo, Deus tem o tempo para todas as coisas. A gente vê o salmista aí amadurecendo, mais equilibrado e reconhecendo que Deus é que leva os nossos fardos, as nossas dificuldades, as nossas limitações. Queria convidar você a se colocar de pé e nós vamos louvar o Senhor e pedir a Deus nesse momento, que ajude a você, a mim, a qualquer um que está aqui nesta noite a carregar os seus fardos. Feche os seus olhos. Apresente o seu fardo, apresente sua vida, aquilo que muitas vezes te tem trazido preocupação, ansiedade, que tem tentado roubar a sua paz, a sua alegria. Apresenta nas mãos do Senhor e peça a ajuda do Senhor. Deus, nós contamos com a tua ajuda, não estamos só. Reconhecemos que o Senhor caminha conosco, tu és o Deus Emanuel, Deus conosco. Aquele que não nos deixa nem nos desampara. Sustenta, Deus, a nossa vida e vá à nossa frente. Louvado seja Deus, porque dia a dia o Senhor está nos sustentando e nos ajudando a carregar os nossos fardos. Renova as forças nesta noite, renova o ânimo, renova a esperança e nos ensina a confiar e depender do Senhor para tudo, nos mínimos detalhes da nossa vida. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Deus abençoe você.